Depois desse segundo episódio de Loki, uma das coisas que mais tá passando pela minha cabeça é que o Ouroboros, ou Olbi para a gente que é mais próximo do personagem, é um dos vilões dessa temporada, e isso tá sendo contado através dos detalhes desses primeiros episódios. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Lucas, e se a segunda temporada de Loki continuar desse tipo, cara, a Marvel tá de parabéns. Mas sobre o episódio em si, ele já começa no meio de uma trama e de início eu fiquei totalmente perdido. Eu achei que eu tivesse perdido alguma informação no episódio passado, no primeiro episódio, que levou direto a essa trama. Então eu fiquei pensando, cara, será que eu perdi alguma cena e eu não sei o que tá acontecendo? Porque já começa com Loki e com Mobius lá nos anos 70, na linha do tempo principal, na linha do tempo sagrada, indo atrás do Brad, que é um dos caçadores da TVA, e eu não sabia direito o que estava acontecendo, mas logo, mais pra frente ali no episódio, ele já contextualiza pra gente, então você tem que perceber esses detalhes nos episódios, e eu fiquei totalmente perdido a hora que começou. E essa primeira cena é super interessante por dois motivos, cara. O primeiro é que a gente vê essa face do Loki novamente, de ser um vilão, de ser o deus da trapaça, então ele tá usando os poderes dele como deus da trapaça, que ele cria alguns clones deles ali, pra conseguir capturar o Brad, que tava fugindo dele. E outra coisa muito interessante é o próprio Brad, cara, porque você reparou ali que ele é um ator na linha do tempo principal ali, ele é o Brad Wolf, e o personagem que ele tá interpretando naquela estreia de filme que tá acontecendo é o Zania, que pra você que não sabe, cara, esse personagem existe nos quadrinhos, especificamente é um vilão bem abaixo ali, cara, um vilão bem fajuto do Thor, e sim, é o próprio Brad Wolf, que é o Zania. A história de origem dele é bem bizarra, porque ele sofreu um acidente com explosões, ele tava vestido com aquela roupa de Zania, que ele acabou virando esse vilão, então é bem, cara, bem quadrinhos mesmo, mas não deixa de ser um easter egg bastante interessante pra esse segundo episódio da série. E depois que os personagens principais conseguem capturar o Brad ali, cara, e interrogar muito ele, fazer algumas chantagens, o Loki usar o poder ali de trapaça dele, eles conseguem a informação que eles tanto queriam, que é a localização da Sylvie, cara. E o Brad acaba revelando pra eles ali, e eles vão atrás da Sylvie, que tem um papel muito importante na história que vai se desenrolar nesse episódio e nos futuros episódios. Mas enquanto toda essa trama do Brad, da Sylvie, do Loki e do Mobius tá sendo desenrolada nesse episódio, a gente tem um acontecimento que, a princípio, a gente não dá tanta importância assim, porque acaba não envolvendo os personagens principais, mas que na verdade, cara, pode ser um dos pontos principais dessa temporada e pode estar revelando a verdadeira face de um personagem que até então tem a carinha de bonzinho ali, parece ser um carinha de boa, que é o próprio Ouroboros, cara. Eu vou te explicar exatamente agora. Bom, basicamente o Ouroboros vai tentar consertar aquele tear temporal, que é o que une as linhas do tempo ali e não faz tudo colapsar, só que ele acaba vendo que existe um bloqueio no lugar que ele tem que acessar, porque se você lembra do primeiro episódio, ele teve que acionar aquele botão de emergência que fechava tudo para tudo não colapsar de uma vez, e ele não tá tendo esse acesso novamente, porque esse sistema precisa da aura temporal do Kang, ou de algumas das variantes dele. Então, a partir do momento que o Ouroboros acaba revelando essa informação, que ele sabe quem é o Kang, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, porque todos os outros personagens que trabalham ali na TVA, eles não têm ideia de quem é o Kang, porque eles tiveram a memória deles apagada, como foi mencionado no primeiro episódio. Só que a gente viu que o Olbi não teve a memória apagada, porque ele lembra quem é o Kang, ele lembra do Mobius ter ido visitar ele muito antigamente, ele teve aquela conversa com o Loki no passado e depois conseguiu lembrar dessas informações no futuro, então tudo indica que ele lembra do começo da TVA. E mais pra frente também a gente vê que ele foi o cara que escreveu os manuais que rege todas as regras ali de funcionamento dos equipamentos da NBA, das tecnologias. Eu falei NBA, da TVA, cara, eu tô pensando em basquete. Todos esses equipamentos tecnológicos, temporais, foi ele que escreveu de como tudo isso funciona. E cara, para ele saber qual o funcionamento de tudo isso, ele tem que ter pelo menos conhecimento direto de quem criou, que foi aquele que permanece, ou aquela variante do Kang que a gente viu na primeira temporada, ou ele teve que fazer parte direto da criação de tudo isso. Então, uma das alternativas tem que ter sido, e se ele teve ao lado do Kang, teve ao lado daquele que permanece, ele não é uma pessoa tão boa assim quanto parece. Principalmente naquele primeiro episódio, que ele preferiu fechar a porta de segurança e deixar o Mobius ali exposto ao tear temporal que ia colapsar a qualquer momento,
do que preferir salvar o Mobius. Então é claro que é um dilema do herói, cara, você prefere salvar toda uma existência ou uma pessoa muito querida pra você, tem todo esse dilema, só que a partir do momento que a pessoa resolve salvar um dos lados e não tenta fazer qualquer coisa pra salvar os dois, você já tem que ficar esperto com ela, porque talvez ela não seja de todo bom assim. Então, unindo essas informações que o Obi tem, cara, conhecimento prévio da TVA, ele sabe como foi criado, como funciona tudo aquilo, a gente pode deduzir que talvez lá pelo final da temporada, se o Kang, cara, se uma das variantes, no caso que eu acho que vai aparecer é o Victor Timely, ele se revelar como um vilão também, talvez o Obi fique do lado dele e não do lado dos protagonistas, o que é uma virada bem interessante, de um plot twist ali pro final da temporada, cara, e pessoalmente eu acredito muito que isso possa acontecer, porque, beleza, o personagem do Obi é muito interessante, ele é muito carismático, só que você tem que ficar esperto, cara, porque essas reviravoltas podem acontecer, e eu não duvidaria nada que fosse o próprio Obi, um dos vilões, ou um cara que é amigo do Kang de todas as realidades ali, cara. Então, a minha aposta é que ele vai se revelar como vilão no final da segunda temporada e que, cara, se acontecer vai ser muito da hora. Imagina só se o Obi, sei lá, é algum descendente também do Reed Richards e tem um conhecimento tão grande quanto ele, cara, seria incrível, mas é lógico que é uma teoria muito, muito fora da realidade, mas não vamos duvidar que pode acontecer isso. Mas não esquece de me dizer aí nos comentários, cara, se faz sentido tudo isso que eu tô falando, que o Ouroboros vai se revelar como vilão no final da temporada, ou é só loucura da minha cabeça e eu tô viajando muito. E mais pro fim do episódio a gente vê que os personagens principais conseguem encontrar a Sylvie ali numa linha do tempo alternativa, numa ramificação da linha do tempo principal, trabalhando no clássico McDonald's, cara. Então ela é uma funcionária, ela resolveu viver uma vida a par de tudo ali, de toda a loucura que ela já tinha vivido, e os personagens conseguem encontrar ela, eles tentam convencer ela a voltar pra TVA pra saber o que ela tava fazendo lá naquele futuro que a gente viu que o Loki tava no primeiro episódio. Então é um mistério que ainda não foi revelado, só que acaba acontecendo algo muito importante, porque o Brad, junto dos personagens principais, enquanto ele tá ali nessa linha do tempo ramificada, acaba revelando a informação que se eles permanecessem ali por muito tempo, tudo aquilo ia deixar de existir, já que aquela capitã, aquela general que a gente viu no primeiro episódio, que tava muito suspeita, cara, ela parecia que queria manter a linha do tempo principal e só ela, nenhuma ramificação podia existir, tinha um plano de destruir tudo aquilo e ela precisava localizar essas ramificações. Então, a partir do momento que os personagens acabam indo para essa ramificação, ela tem bastante informação e consegue começar esse ataque, o que é muito tenso, cara. A gente vê os personagens principais ali, o Loki e a Sylvie, tentando impedir esse ataque. É uma cena muito boa, a gente vê o poder deles em uso, e depois que a gente vê toda a catástrofe que aconteceu, a General conseguiu podar milhares e milhares de ramificações, ou seja, foram universos inteiros destruídos. A gente fica com aquela questão que ela acabou matando mais pessoas, acabou sendo mais vilã que o próprio Thanos nisso tudo. E depois que todo esse ataque acontece e alguns são evitados, a Sylvie acaba voltando para a linha do tempo principal dela. Outra informação bastante importante que aconteceu nesse final do episódio, cara, é que eles conseguiram encontrar a localização da Ramona, cara, que estava desaparecida desde o final da primeira temporada, e eles vão atrás dela nesse terceiro episódio, bem provavelmente, e aí que vai acontecer o primeiro encontro do Loki com uma variante do Kang, que é o Victor Timely, que é exatamente aquela cena que a gente viu no pós-crédito de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que é onde eles vão estar naquela convenção de Chicago, lá no século XIX, e vai acontecer todo aquele encontro. Algumas cenas do trailer revela que vai ter a Sionita Minutos totalmente gigante, assustando todo mundo, e vai ser muito interessante ver essa dinâmica dessa personagem em 2D atacando o pessoal ali, e o Victor Timely aparecendo pela primeira vez. Eu realmente tô muito ansioso pra ver a continuação. Sinceramente, eu achei um episódio muito bom, cara. É com certeza infinitamente superior a muita coisa que a Marvel tava lançando antes, e eu realmente tô muito animado pra assistir a continuação dessa história incrível que tá sendo contada, cara. Mas não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo pra receber recomendação dos próximos vídeos e pro YouTube entender que você tá curtindo o conteúdo aqui no canal. E não esquece também de se inscrever e ativar as notificações se você for novo aqui, cara, pra você não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa da hora chegando aí. Se você quiser continuar aqui no canal, tem um vídeo aparecendo aqui agora que tá muito da hora, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu te vejo muito em breve e falou!